Olá, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao nosso encerramento da nossa semana de sustentabilidade aqui no Unifabip. Esse ano que o Unifabip faz 20 anos. Para encerrar, nada mais, nada menos que minha amiga, companheira aí de incubação, Mayra Ferreira. E ela é mãe de 2 sóis, já deu lá o cartão de visita dela aqui no texto. Mestre em Saúde Pública e Desenvolvimento pelo Instituto de Higiene e de Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Especialista em Gestão do Ministério Público pela FCAP, né? UPE. Isso. Graduada em Direito pela... Não posso falar? Técnica Ministerial na 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru, Ministério Público de Pernambuco, articuladora da Rede de Impacto do Agreste Pernambucano, ativista ambiental e idealizadora do Armário Comunitário. Eu vi até a matéria, muito bom por sinal. Vai falar, né, pra gente? Vou sim. Então vamos embora. Movimento que desenvolve espaços de compartilhamento de itens nos espaços públicos, evitando o descarte indevido de produtos úteis no meio ambiente. Isso é terrível, descarte inadequado de produtos. Seja bem-vindo, Mayra. É uma satisfação ter você e estou aqui para o seu comando de passe, fale, e você que está aqui com a gente, no chat, passa dúvidas sobre certificados e o evento que eu acompanho vocês. Grande abraço e vamos juntos. Obrigada, Tena. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Gente, a primeira coisa que eu falo logo é que quem precisar falar alguma coisa, perguntar, indagar, lembrar de alguma coisa, me corrigir, por favor, fique bem à vontade, tá? Manda mensagem aí pelo chat, se quiser pode falar, levanta a mão aí e a gente vai se embora caminhando. Eu fiquei muito feliz com esse convite que Tenafly mandou para mim em nome da universidade. E quando ele me convidou, ele disse, vamos falar sobre sustentabilidade. Eu disse, mas rapaz, eu sou uma mera ativista, uma pequena ativista. Aí ele fez, vamos embora. E eu disse, posso escolher o tema? Ele disse, pode. Então, eu trabalho numa promotoria de cidadania aqui em Caruaru, que ela é responsável pela defesa do direito da saúde e do consumidor. E um tema que eu sou apaixonada é o consumo consciente. Então, eu pedi para falar um pouco sobre consumo consciente, que eu acho que a gente está precisando desses espaços de comunicação com os estudantes, com a sociedade de uma forma geral. E vamos embora. E esse tema, consumo consciente, ele é cheio de contradições, sabe? Dependendo da forma que ele é apresentado, que ele é empregado, ele pode se tornar vazio de sentido ou então uma coisa muito importante. Então, eu acho que a gente precisa ressignificar o entendimento do que a gente tem do que é um consumo consciente. Fugindo daquela noção que a gente tem mais que é só o consumo individual, né, que é o sentido individual, e partindo para uma noção do que é o sentido sistêmico do consumo consciente. E aí, a gente tem que ter em mente que todo consumo é um ato político, tá? E ele carrega consigo os impactos da produção, os impactos que estão por trás dessa produção, os impactos do uso e também os impactos dos descartes, né? É muito impacto para a gente pensar. Então, consumo consciente para quê? Para quem? É para todo mundo? Então, para iniciar aqui esse nosso debate, essa nossa conversa, eu queria passar um vídeo bem rapidinho para a gente assistir sobre o consumo, tá? É de um ilustrador genial, fantástico, chamado Steve Cutts. E ele traz essas temáticas de sustentabilidade, devastação ambiental, consumo, relações de trabalho. Então, alguns de vocês com certeza já viram esse curta, mas vale a pena rever para a gente refletir um pouco antes de começar propriamente dito. Eu vou compartilhar aqui minha tela, só um instante que eu não uso muito esse Teams, então eu posso me atrapalhar um pouco. Pronto, acho que foi. Deixa eu aumentar o volume para vocês.
My heart is free, my heart is free, no place where I would rather be. My heart is free, my heart is free, until you come to rescue me. You find me here, you find me here, you dry my eyes, shed a tear. You turn me bad, you turn me good, forget to hope and learn to fear. Tell me that it's good, if we do something, believe in something. I don't think I should, if it ain't nothing, if it ain't nothing. My heart is free, my heart is free, no place where I would rather be. You find me here, you find me here, you dry my eyes and shed a tear. Tell me that it's true, if we do something, believe in something. I don't think I should, if it ain't nothing, if it ain't nothing. Deu para assistir direitinho, o som estava bom, Tenafly. Massa, para mim foi tranquilo aqui. O som e as imagens. Só um pouco fricado, né? Mas é por causa da internet mesmo. Isso. Então, gente, esse vídeo eu acho fantástico, assim, ele traz a ideia, né? Ele nos tira do nosso lugar de humanos e coloca no lugar das nossas atividades que hoje nós fazemos os outros animais, né? Que não da raça humana, da espécie humana. E a gente vê, quando a gente sai da ilha, né, a gente consegue enxergar um pouco mais o que é que está acontecendo. Então, ele tira o nosso foco como ator principal daquele que a gente, da vida, que a gente acha que nós somos os principais, e ele coloca a gente fora disso. Então, ele faz a gente ver tudo que a gente está fazendo para os outros animais, para o meio ambiente. Então, eu acho que é um bom ponto de partida hoje para a gente começar a conversar sobre o consumo consciente, sabe? Porque o consumo consciente, ele não tem uma definição muito clara. Para cada pessoa, ele vai significar uma coisa específica, né? Tem muita gente que acha que o consumo consciente é consumir coisas que não vão gerar impacto, mas tudo, absolutamente tudo, gera algum tipo de impacto. Ele pode ser que ele gere menos impacto em algumas coisas, mas todas as nossas atividades, tudo que a gente consome, da comida ao vestuário, aos objetos das nossas casas, dos nossos dia a dia, tudo gera algum tipo de impacto. Ô, Mayra, só uma coisa. Sua câmera acho que está fechada para a gente. Eita, fechou sim, perdão. É porque quando eu compartilho, ela fecha. E eu aqui falando. Desculpa, não, gente. Que é isso. Aí você me diz para passar os slides, tá tranquilo. Perfeito.
Então, tudo gera impacto. Todas as atividades da nossa vida, elas geram algum tipo de impacto, né? Então, para outras pessoas, o consumo consciente, ele é consumir pouco, né? Consumir menos. E é óbvio que consumir menos é super importante, né? Mas aí entra aquela discussão. Menos, para mim, é igual o menos de Tenafly? Tipo, o menos e o muito é relativo de pessoa para pessoa. Uma pessoa que tem sei lá, é bilionário, menos para ele com certeza, totalmente diferente do que é menos para mim. E mais também, né? Ele vai, a conta lá dele de 10 zeros, o mais para ele é uma coisa, o mais para mim é outra coisa. Então, a gente também não pode pautar somente o consumo, a noção, né, de consumo consciente nesse menos, consumir menos, porque o menos é relativo. Menos o quê? Menos para quem? E aí a gente também tem que pensar que tem outra definição de consumo consciente, que ela é focada na matéria-prima. Como assim, matéria-prima? Ele diz assim, consumir de forma consciente é quando a gente utiliza, na fabricação dos produtos que a gente vai usar na nossa vida, matérias-primas sustentáveis, de forma que isso gera menos impacto. É importante? É sim, mas não é somente isso, tá? E aí, como exemplo desse tipo de definição, tá aí os objetos que são feitos, por exemplo, de madeira de reflorestamento, o papel reciclável que a gente usa, mas tudo, independente de ser de madeira de reflorestamento, de papel reciclável, de reciclado, aliás, gera impacto, né? E aí, gente, é importante também a gente não pode deixar de pensar que esses produtos, que eles foram feitos de matérias-primas mais sustentáveis, eles têm uma cadeia de produção por trás deles, né? Então, não adianta só eu utilizar uma matéria sustentável, uma matéria-prima sustentável, se eu vou e utilizo na realização desse meu produto mão de obra análoga à escravidão. Então, sustentável como, né? Tipo, não, mas eu usei um produto ambientalmente sustentável. Sim, mas você não usou sua mão de obra de forma sustentável. Você explorou o trabalho humano, né? Você explorou. Aí, às vezes, a gente fala, não, mas mesmo se eu tivesse usado o trabalho humano de forma responsável, né, adequada aos insumos e matérias-primas mais sustentáveis, mas de que forma você fez com que esse produto chegasse até o consumidor final? Você usou os transportes, avião, trem, navio, caminhão, e a pegada de carbono, e a quantidade de hidróxido de carbono que você gerou. Então, quando você analisa o conceito de consumo consciente, não é apenas uma coisa, a gente tem que olhar de uma forma sistêmica, porque o produto, ele não é só a matéria-prima, ele não é só a pessoa que fez, ele não é só como ele chegou, e ele ainda tem um descarte, porque apesar de você fazer tudo isso direitinho e chegar no momento de descarte e não ter as políticas adequadas, então ele também o consumo dele acaba se tornando um consumo que não foi consciente, pelo menos não na sua totalidade. Então, quando a gente trata do tema consumo consciente, a gente tem que pensar em todas essas variáveis que estão envolvidas no modelo de produção de qualquer produto. Tá bem? E aí, gente, para mim, Maíra, consumo consciente, para mim, Maíra, consumo consciente, ele envolve corresponsabilidade, né? No qual as pessoas, os consumidores, nós, estão envolvidos, as empresas que vão fazer esses produtos estão envolvidas e os governos estão envolvidos. Porque o consumo consciente, quando a gente fala em relação de consumo, no próprio direito, a relação de consumo ela nunca é formada por uma única pessoa, né? Para ter o consumo, eu tenho que ter o consumidor que utiliza e tem o fornecedor. Então, a gente não... E na maioria dos casos, a gente tem que ter o governo, né? Que ele vai regular as relações de consumo. Ele vai mostrar como é. Então, quando a gente fala em consumo consciente, ele nunca vai estar completo se a gente só utiliza o consumo consciente na ótica do consumidor. Ele precisa, é uma coisa que precisa da coparticipação, da corresponsabilidade de todos esses agentes. Por exemplo,
você pode, deixa eu ver bem essa corresponsabilidade quando a gente fala de água, por exemplo. Tenafly, se quiser, já pode colocar o primeiro slide que fala da água, ok? Quando a gente fala de água, aí está lá o consumidor fazendo o seu consumo consciente, né? O que é que danado ele está fazendo consumo consciente com a água? Eu acho que tem alguém no chat, perdão. Deixa eu ver. Ah, não, é o pessoal que está chegando. Pronto. O consumidor que faz o seu consumo consciente com relação à água é aquele que vai tomar banho e desliga a torneira enquanto está sem sabão, enquanto está passando shampoo no cabelo, enquanto está passando condicionador. Pode voltar para o primeiro, viu? O consumidor que vai escovar os dentes e desliga a torneira e aí escova os dentes com um copinho para poder fazer o bochecho com a água e colocar. E aí eu coloquei exatamente isso aí, por quê? Porque a gente pensa, poxa, eu escovar os dentes, isso vai mudar alguma coisa se eu desligar a torneira? Minha gente, escovar os dentes em alguns minutos, com a torneirinha aberta, a gente gasta 12 litros de água. Poxa, é muita água, minha gente. E se a gente, pelo o simples fato de fechar a torneirinha, pegar um copinho, botar um pouco de água, lavar só a escova na hora que a gente coloca a pasta e depois que a gente vai enxaguar ela, e depois fazer o bochecho com um copo, a gente só gasta meio litro de água. Poxa, quando a gente vê essas propagandas falando fecha a torneira enquanto está escovando os dentes, a gente não tem noção, porque a gente é preguiçoso para ir atrás de informação. Pô, gente, se vocês observarem, é uma diferença absurda de meio litro para 12 litros de água. Né? São 6 garrafas PET daquelas só no ato de escovar os dentes. E aí, pode passar para outro, Tena. Eu botei aqui, eu quis botar bem esses exemplos porque a gente sabe que diminui o nosso consumo de água se a gente fizer determinadas coisas, mas a gente às vezes não sabe o quanto isso é impactante. Se a gente vai tomar um banho e passa 15 minutos, eu errei isso aqui, pegada hídrica. Era um banho de ducha de 15 minutos, com escorrendo um pouco de água do chuveiro. A gente gasta 135 litros de água. E aí se fala, um banho rápido deve ser 5 minutos de ducha, fecha o registro, sem sabor, aí coloca o shampoo, tira, e aí você vai reduzir de 135 litros para 45 litros de água. Isso é uma forma de consumo consciente, gente. E aí você fala, Maíra, beleza, eu consumidor vou consumir de forma consciente a nossa água, que é um recurso que ele não é infinito, né? Ele é um recurso que vai acabar, a gente precisa cuidar muito bem da nossa água. Mas aí vem as empresas do ramo da agropecuária e utiliza 71% de toda a água potável consumida no mundo. Aí você, poxa, vai adiantar alguma coisa eu fazer isso? E a empresa, se a empresa de agropecuária está utilizando 71% de toda a água potável do mundo, então é aí que você observa que o consumo consciente ele precisa desses três agentes. As pessoas que são os consumidores finais somos nós, as empresas, sim, e o governo, sim. Porque se o governo impor leis mais duras para a utilização mais adequada dessa água, com certeza eles vão começar a fazer pesquisa e procurar outras formas que diminuam a utilização de água no ramo agropecuário. Pode passar o slide, Tena. Esse daqui é quando eu falo da empresa. Minha gente, a empresa agropecuária, para produzir 1 quilo de carne, ela gasta 15,5 mil litros de água. É litro de água demais. E aí, eu coloquei até pegada hídrica. Por quê? Porque, diante desses fatos do consumidor dizer que não faz sentido ele se esforçar e fazer o consumo consciente desses recursos, e aí a gente analisa a pegada hídrica da água, a pegada hídrica de alguns produtos, como a carne bovina, você vai ver que essa média, tá? Essa média da pegada hídrica, ela é global. Os pesquisadores, por exemplo, da Embrapa, aqui no Brasil, eles estão fazendo estudos para ver qual é a pegada hídrica da produção da carne bovina no Brasil. Esse dado eu ainda não tenho,
pode ser que tenha em algum lugar, mas eu não achei ele, tá? Então, acredito que a gente vai observando esse dado global mesmo. E aí, esse número, minha gente, é muito absurdo. Eu não estou dizendo aqui para ninguém parar de comer carne, não, tá? Por favor, não entendam isso. Mas quando a gente vê a quantidade de litros de água que se utiliza para apenas 1 quilo de carne, a gente pelo menos pode tentar pensar, poxa, eu não quero parar de comer carne porque eu gosto de comer carne, mas eu podia reduzir meu consumo de carne, né? Tipo, tem vários movimentos aí, que é segunda sem carne, por exemplo, não comer carne na segunda-feira, ou então você é daquela pessoa que não sobrevive sem carne, então, em vez de comer uma carne animal, que tal tentar provar uma carne vegetal hoje, né? Já existem aí muitos tipos de carne vegetal de porco, carne vegetal de frango, que imita, enfim. A gente tem que começar a pensar alternativas, porque é insustentável o nosso modelo de produção com relação a isso. E aí, gente, eu vou compartilhar aqui uma experiência pessoal com relação a mudanças de comportamento do consumo. Toda mudança que eu fiz com relação ao comportamento do meu consumo, da minha família, essa mudança ela acabou influenciando várias pessoas que estavam ao meu redor. Por exemplo, na minha casa, a gente faz a separação dos resíduos, né? A gente, pelo menos, tenta, mas a gente faz. Então, eu separo o plástico, o alumínio, o vidro, o papel. Ainda não consigo fazer a separação total dos resíduos orgânicos para tentar, quem sabe, mais para frente fazer uma compostagem ou colocar de forma mais adequada num aterro sanitário, mas enfim. Isso aí envolveu a mim, fez uma mudança em mim e fez uma mudança na minha família, por exemplo, que são aqueles que estão mais próximos, meus filhos, minha sobrinha, minha irmã, meu marido. Então, você observa que, além dessa mudança pessoal, que você se reconecta mais com o meio ambiente, tá? Quando a gente começa a ter agir de forma mais consciente, ter um consumo mais consciente, ter práticas mais sustentáveis na vida da gente, parece que cai uma cortina, assim, da frente da nossa visão, e a gente começa a ver o mundo de outro jeito, tipo, poxa, isso estava aqui na minha frente antes, há alguns anos, e eu não observava isso. É uma coisa muito, muito, muito interessante, porque a gente se reconecta mesmo com a natureza, a gente volta um pouco mais ao nosso estado natural das coisas, né? Isso não é ruim, tá, gente? Isso é muito legal. Só que a gente sofre com isso também, porque quando você observa que uma coisa deveria estar sendo feita dessa forma, porque é o natural, é o originário, é o natural, é o fazer os ciclos, né, do consumo, no caso, o material orgânico, a fruta que você come, a casca da fruta, as sementes da fruta deveriam voltar para o solo, para poder melhorar a qualidade daquele solo, florescer e de repente ter aí outro pezinho de laranja. Então, é algo muito revelador quando você começa a fazer esse tipo de mudança, sabe? E, gente, consciência, na moral, eu acho que é um negócio sem volta. Quando você começa a ser um pouquinho mais consciente, aí você começa a se fazer muitas perguntas e muitas delas você não consegue uma resposta mais adequada assim no momento. Por exemplo, eu tenho essa caneta de flor, tá, gente? Mas ela existe por um motivo, tá? Ela é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela está na minha mesa de trabalho. Porque todo mundo que vinha aqui no meu trabalho para assinar alguma coisa levava as minhas canetas. E eu tinha que comprar novas canetas. E acabava que, às vezes, eu perdia a caneta também e eu nunca conseguia concluir uma caneta. E, resultado, eu sempre comprava uma nova caneta, tirando recursos da natureza, quando eu sabia que a caneta ainda ia demorar a terminar. Então, hoje, eu coloquei uma danada dessa para ninguém levar a minha caneta e ninguém realmente leva. Ela já vai completar 2 anos que está aqui e sempre que ela acaba, eu só faço trocar esse invólucro de tinta de dentro, tá? Mas aí começa a gerar as perguntas.
a primeira pergunta na minha cabeça é por que eu não consigo só comprar esse invólucro? Tá aqui, né? Por que eu tenho que comprar toda a caneta se a minha caneta ainda está boa? Tipo, a parte externa dela está ótima. Eu só precisaria do invólucro de tinta. Aí eu começo a fazer, poxa, por que a empresa que fabrica a caneta não vende só isso? Por que ela não tem uma logística para recolher de volta isso que secou e encher de volta? Para nem precisar produzir novamente isso, apenas encher. Então, são perguntas que você começa a fazer que a partir da consciência, é o que eu digo, consciência, meu filho, é uma via sem volta, é uma mão única, você, depois que entra nela, você só vai mais para frente e não volta, você não deixa de ter consciência das coisas quando você é consciente, entendeu? E aí, o que você consome? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês pensarem um pouquinho. O que vocês consomem? Minha gente, a gente consome muita coisa. Eu acho que as pessoas não têm noção direito do que elas estão consumindo e do impacto que estão gerando, sabe? Eu acho que essa falta de informação e transparência nos processos produtivos das empresas e as faltas de políticas governamentais que ajudem a gente a despertar dessa apatia social que a gente vive, sabe? Elas causam um pouco do problema que está aí hoje. Alguém quer falar? Eu acho que está alguém com o áudio aberto. Eu fecho aqui. Tranquilo. E aí, gente, muitas pessoas não sabem, por exemplo, que a indústria da carne dos laticínios é uma das indústrias que geram mais impacto negativo no meio ambiente. Porque a gente não pesquisa isso, a gente é meio preguiçoso, a gente espera todas as informações chegarem, ou então a gente está só ali na internet olhando Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, essas coisas, quando a gente podia aproveitar a parte positiva da internet para procurar determinados tipos de conhecimento que hoje a gente não procura, a gente fica inerte, apático, esperando que aquilo chegue até a gente. Se um dia vier a chegar, por exemplo, graças a Deus que vocês estão aqui hoje para escutar um pouquinho dessa criatura chata falando sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente. Eu sei que é um assunto que para alguns é até chato, mas, minha gente, é um despertar, tá? Eu dou graças a Deus que me chamaram para conversar um pouquinho com vocês, porque às vezes a gente vai pegando essas informações, mas chega uma hora que a gente precisa colocar isso para fora, porque só eu falando, só eu estudando, só eu vendo o que está acontecendo, a gente às vezes precisa de momentos como esse para achar outros parecidos com a gente, sabe? E dizer, poxa, eu posso ter um pouquinho de esperança que esse pessoal aqui tá chegando agora, vão ajudar, vão tentar fazer alguma coisa. Aquela menina, a Greta Thunberg, putz, aquela é uma revoltada da vida, porque ela é adolescente, e aí ela chegou e disse, todos para os líderes, né? Vocês estão aqui me escutando, fingindo que estão me escutando, vocês não estão me ouvindo. Ela fala blá, 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 eu falo blá, 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 e vocês não me escutam, né? Vocês disseram que iam fazer isso, mas não fizeram. Nós estamos aqui à beira de um colapso e vocês não estão fazendo nada. Então, é bem isso aí, é bem esse encontro é super importante para mim, eu acho que para o meio ambiente, para nós, para nos encontrarmos esses alguns ecos que estão por aqui. E aí, grande parte das pessoas não vê de onde vem aquilo que elas consomem, né? Não sabe de onde veio sua roupa, não sabe de onde veio sua comida, não sabe de onde veio sua maquiagem, né? Minha gente, maquiagem, o que é isso? Para as meninas que estão aí, eu usava maquiagem, tá? Eu gostava muito de maquiagem, assim, não muito, mas eu gostava de usar uma maquiagem. Ainda hoje gosto de algumas coisas, mas eu reduzi drasticamente o uso de maquiagem. E aí você pode me perguntar, mas por quê, Maíra? Por quê? Você não é vaidosa? Não, eu sou vaidosa, sim, só que a gente vê que a beleza, né, tá em outras coisas, além da gente tentar parecer alguma coisa que a gente não é. Claro que a maquiagem tem todos os seus valores, quando precisa dar mais
a mulher precisa se sentir um pouco melhor, quer colocar uma coisa diferente, ficar mais, se achar mais bonita, é ótimo, tá? É ótimo, não estou dizendo que não é não. Só que a quantidade de metais pesados que existem em muitas maquiagens que a gente consome, inclusive, e não é só no mundo em desenvolvimento que tem metal pesado em maquiagem, tem metal pesado em maquiagem dos Estados Unidos, tem metal pesado em maquiagem da Europa, tem metal pesado em maquiagens que vem da China. Então, já pensou, você está colocando na sua pele, que é o maior órgão do corpo humano, né? A sua pele. Você está colocando cádmio, você está colocando cromo, você está colocando chumbo, você está colocando manganês. E às vezes não. E acho que na maior parte das vezes, sem nem saber que você está fazendo isso. E tipo, aí você pode dizer, ah, mas é só um pouquinho, é uma quantidade muito baixa. Poxa, você sabia, por exemplo, que cádmio ele pode causar problema nos rins, que o cromo aumenta a probabilidade de câncer no estômago, que o manganês ele intoxica o sistema nervoso, que o chumbo causa nefropatias e causa alterações intelectuais, incapacidades intelectuais. E aí a gente não sabe dessas coisas e a gente continua comprando maquiagem sem saber muito bem a procedência, sem saber o que é que vem, o que é que está escrito ali. Muitas vezes porque até não vem o que está composto, o que é composta aquela maquiagem, e simplesmente a gente bota na nossa pele e bota cada dia mais um pouquinho. E aí a gente bota corantes de petróleo, derivados à base de petróleo no nosso corpo, com alguns cremes hidratantes, com batons, com tintas no cabelo. A gente coloca formaldeído, minha gente, é a base de formol nos nossos cabelos. É um produto altamente cancerígeno. A gente usa dioxina, que é uma substância que está em cremes também, e interfere nos nossos níveis de hormônio da tireoide. Aí a gente está super exposto a vários tipos de câncer. A gente usa tolueno, que a gente coloca, ele é uma substância que tem nos esmaltes, é um solvente poderoso, e nas tintas de cabelo também tem. A gente aumenta o risco, inclusive, de má formação fetal se a gente engravidar. E a gente continua apático, usando, achando bonito, sem saber de nada do que está acontecendo. Então, poxa, a gente precisa muito, muito se tornar um pouco mais consciente, sabe? A gente usa vários produtos aí com fitalatos. Que danados são fitalatos? Fitalatos são derivados do plástico. E aí eles podem causar alterações endócrinas, risco de câncer de mama. Então, eu acho que a gente precisa, sim, começar, né? Pegar uma maquiagem, um produto de beleza, um cosmético, e pelo menos ler o que é que tem aqui. Poxa, eu vou pesquisar aqui. O que danado é isso? O que é cádmio? O que é cromo? O que é um fitalato? O que é um tolueno? E aí a gente disse, ah, Maíra, mas todos os produtos têm isso, pelo menos os que eu compro. Já pensou em começar a ir numa feirinha orgânica em que tem a produção de sabonetes naturais, de shampoos naturais? Procurar outras alternativas. Já existem muitas alternativas no Brasil hoje. Geralmente a compra é mais pela internet, mas de produtos menos danosos, menos nocivos à nossa saúde. E vocês, até mesmo, de repente, não, vou criar uma startup e vou produzir sabonetes sólidos aqui do Agreste Pernambucano, com produtos do Agreste, com flores e plantas e frutos do Agreste, respeitando as estações. Pô, gente, tem tanta coisa aí que dá para a gente fazer, inclusive essa é uma delas. Quem quiser começar aí, pode pegar a ideia e vá fazer isso e traga para a gente, traga benefícios, né? Tanto para o consumidor como para o meio ambiente, que é esse exatamente o papel do consumo consciente, né? Não é só consumir, também é gerar ideias para a gente produzir algumas coisas. E aí, como eu estava falando, que a gente não sabe muito bem o que é que está acontecendo, os consumidores eles começam, né, a exigir mais transparência das empresas, né, que estão produzindo produtos,
A internet nos ajudou, quando a gente usa ela para esse lado positivo, ela nos ajuda muito a ter mais acesso a esse tipo de informação. E hoje, eu acho que não é que não tem acesso só quem não quer. Aliás, eu não posso dizer que hoje todo mundo tem acesso a esse tipo de informação, porque eu sei que existem muitos grupos vulneráveis que sequer têm acesso à internet. Então, para esse tipo de grupo mais vulnerável, com certeza ele não vai ter acesso a esse tipo de informação. Mas todos vocês aqui têm acesso à internet, né? Todos vocês têm um poder intelectual alto, vocês podem ver o que é que está composto ali naquele produto, ir pesquisando, ir estudando mais, e olhar o que é na internet. E com isso, começar a exigir, mandar as mensagens para os Instagrams das empresas, dizer, nossa, empresa tal, para de produzir esse produto com esse tipo de produto químico, faz aí um produto mais natural, faz aí um produto sem tantos fitalatos, né? A gente pode fazer isso, a gente tem esse poder de pegar as mídias e as redes sociais e utilizar ao nosso favor, né? Em favor do meio ambiente. E aí, né, a gente precisa trazer essa responsabilidade para nós de tudo que a gente vai fazer, porque todas as nossas escolhas, das menores às maiores, passam por algum tipo de consumo, né? A gente consome várias vezes durante o dia, né? Vários pequenos consumos ou grandes consumos também. Então, a gente precisa ter noção dessa responsabilidade que a gente tem. E aí, a gente consome o tempo inteiro, a gente faz escolhas o tempo todo e várias vezes ao dia. E eu sei que tem muita gente que não associa ao consumo, por exemplo, alguns produtos. Que tipo de produto? Transporte. Muita gente não associa o transporte como um consumo, né? A gente, às vezes, não pensa muito nas coisas. É mais fácil a gente pensar no consumo como a gente ir no mercado e comprar comida, ir numa loja e comprar roupa, mas a gente não pensa muito no transporte como uma forma de consumo. A gente pensa só como uma forma de transporte. Mas o transporte é um tipo de consumo. Então, a partir do momento que você escolhe se você vai de ônibus, se você vai de Uber, se você vai de carro próprio, se você vai de bicicleta, se você vai andando para algum lugar, então você está fazendo um ato de consumo, né? Você está sendo consciente quando você, de repente, mora até perto do seu trabalho e faz, não, eu vou acordar um pouco mais cedo todos os dias e vou de bicicleta para o trabalho, chego lá, tomo um banho e vou trabalhar. Então, isso é um ato de consumo consciente, né? Um ato de consumo consciente junto ao transporte, à mobilidade. E aí, talvez uma coisa que hoje vem me preocupando muito, eu acho que as pessoas estão consumindo, na realidade, consumindo não, elas estão confundindo a ideia de consumo, né? De consumo consciente, dependendo do contexto, a gente está jogando toda essa responsabilidade para o colo do consumidor. E aí eu sempre que eu vou falar do consumo, eu sempre foco muito na questão das empresas. E Tenafly sabe, ele é do Sistema B, né? Que hoje já existem muitas empresas que estão no Sistema B, né? Que são empresas mais sustentáveis, mais conscientes, que utilizam o seu poder do comércio, o poder do consumo, né? Para modificar essas coisas, ajudar o meio ambiente, ajudar nas relações de trabalho, modificar as relações de trabalho. E aí, para de fato esse consumo ser consciente, ele também precisa ser incorporado por essas empresas, pelo governo, que regula essas relações de consumo. O problema é que nossa sociedade capitalista, a gente só se vê como um consumidor. E aí, a sociedade, ela quer abocanhar sempre o capitalismo, né? Quer abocanhar sempre esses consumidores. E aí, não importa quanto dinheiro a gente tenha, se todo mundo consome. E essas empresas, elas sempre querem todos os consumidores. E os grandes nichos de consumo. Mas aí vem surgindo uma coisa que é muito, muito, muito interessante. Quando a gente parte da ideia
de que todos somos consumidores, a gente tem os grandes nichos de consumo que todo mundo precisa, e a gente também tem os pequenos nichos de consumo, né? Hoje a gente tem... perfeito. Hoje a gente tem empresas que que trabalham hoje para pessoas que têm os cabelos encaracolados. Quando é que você via antigamente uma empresa que trabalhasse especificamente para cabelos encaracolados, né? É um nicho de mercado que surgiu conforme a necessidade desse consumidor. E hoje existem várias pesquisas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, onde os próprios consumidores, eles demonstram o interesse em consumir produtos que sejam mais conscientes, né? Melhores para o meio ambiente e melhores para a saúde. E eles chegam a dizer que pagariam até 70% a mais do valor do produto para poder ter acesso a esse tipo de produto. Então, gente, a gente precisa começar a entender que esses nichos de mercado, eles são bem interessantes, né? E a gente pode aproveitar também, enquanto deixar de ser uma parte consumidor e passar a ser uma parte empreendedor e pegar esses nichos de mercado para desenvolvê-los, sempre da melhor forma possível para o ambiente, para o meio ambiente e para a gente mesmo. Mas aí vem sempre aquela pergunta: quais as dificuldades de se implementar uma filosofia de consumo consciente num mundo que não é consciente, assim, num mundo que é mais inconsciente? E aí a gente não pode ter a inocência. Eu estou falando muito rápido, minha gente, porque quando eu desembesto a falar, só Jesus na causa. Tá tranquilo, Mayra, tá tranquilo. E aí, você já quer que eu compartilhe? Porque eu não estou compartilhando, não, aqui o slide. Quer que eu volte a compartilhar? Me mostra, por favor, qual é o próximo slide, que eu vou falando que só. Onde e vai... eu fico... Pois Ó, não. esse aqui é o que consome. E agora... E depois vai vir as cervejas aí. Eu já vi que vem o Ecoponto aqui do bairro. Tem sim. Porque como é muito assunto, eu fico angustiada para tentar trazer muitas coisas para vocês. Mas é muito assunto. Existe muita coisa, né? E aí essa pergunta: quais as dificuldades de se implementar uma filosofia de consumo consciente em um mundo nada consciente? A gente tem inúmeras dificuldades. Aí pode passar o outro slide. Eu botei esse slide aí porque eu não consigo mais comprar cerveja de garrafa. Assim, não aquelas que são retornáveis, que você vai no bar às vezes e compra, mas as pequenininhas que a gente usa em casa. Eu não consigo mais comprar aquelas cervejas pequenas. Eu troco agora todo o meu consumo de vidro em cerveja. E vinho não dá ainda, porque a gente toma o vinho da garrafa, né? Mas a cerveja eu uso sempre, eu compro sempre as latas de cerveja. E por quê, minha gente? Apesar do vidro ele poder ser reciclado infinitas vezes, veja que coisa tão fantástica. A gente tem uma matéria-prima que ela pode ser reciclada infinitas vezes. O problema é que a gente não recicla ela. A gente tem, aqui em Pernambuco, eu acho que a gente tem uma empresa, que eu acho que é por ali dos Brenãs, aí que eles fazem a utilização desse vidro. Mas aí a gente tem o município de Caruaru, por exemplo, que até dois anos, eu acho, ele não tinha um ecoponto para a gente poder encaminhar os resíduos da nossa coleta. A gente não tinha. E aí, o que eu ia fazer com o vidro que eu consumia? Infelizmente, eu podia separar em casa, como eu separo já há algum tempo, já há mais de 3 anos que eu separo meus resíduos, e aí eu mandava para a Asproma, pensando que eu estava fazendo uma coisa muito bacana, né? Porque eu tirava os resíduos da minha casa e mandava para uma associação de coletores. Só que eles não conseguiam vender o vidro, porque é muito custoso, é muito caro para eles fazer esse transporte de vidro, e o vidro é muito barato. Então, eles não tinham como vender o vidro. E o que é que eles faziam com o vidro que eu separava e lavava na minha casa e mandava para eles? Eles jogavam no lixo comum. Então, veja a minha agonia quando eu descobri isso, porque eles iam pegar o meu material reciclável
eu dava muito papel, alumínio eles vendem muito, porque o alumínio é um ativo que gera muito valor na reciclagem. E eu perguntava, e o vidro, o que é que vocês fazem? Ah, não se preocupe não, eu vou tirar o vidro da senhora ali e eu jogo na caçamba. Então, eu comecei a ficar extremamente angustiada com essa situação. E hoje, acho que há 2 anos, foram criadas uma ecoestação, que é essa daí lá no Indianópolis, e mais recentemente foi criada uma ecoestação também aqui um ponto de coleta aqui no bairro Universitário. E aí eu ainda não sei o que é que eles fazem com o vidro, tá? Mas eu estou deixando os meus vidros, meus resíduos de vidro lá. Mas da próxima vez que eu for, eu vou tentar descobrir o que é que eles fazem com o vidro. Porque se eles fizerem a mesma coisa que os outros coletores estavam fazendo, não está funcionando. Então, eu deixei de comprar cervejas de garrafas de vidro e passei a comprar de alumínio. Por quê? Porque eu olhei aqui, eu estudei há algum tempo, e o Brasil, ele tem recordes na reciclagem do alumínio, tá, gente? A quantidade de alumínio que é produzido e reciclado aqui no Brasil é maior, inclusive, do que os outros países do mundo. A nossa taxa de reciclagem de alumínio é maior do que a taxa global de reciclagem de alumínio. Para vocês terem noção, eu peguei um dado da Associação Brasileira de Alumínio, que foi do ano de 2015, que ele diz que 97,9% do total de embalagens consumidas de alumínio para latas de bebidas, no caso, são recicladas 97,9% desse total de embalagens consumidas para latas de bebidas. E isso equivale a 292,5 mil toneladas de alumínio. Imagina todo esse alumínio descartado na natureza. Então, a importância da reciclagem, ela é extrema. Mas antes eu pensava, não, isso aqui é reciclável, então está resolvido. A gente pensa que a reciclagem, ela é a nossa salvação, né? Mas nem todo produto que é reciclável é reciclado. Então, eu perdi essa inocência de achar que a reciclagem era a solução, quando eu vi que nem tudo que a gente gera reciclável é reciclado. E até aí tem essa estação, tem essa ecoestação que, inclusive, gente, ela pega metralha, tá? Às vezes a gente não sabe, vai fazer uma pequena reforma em casa e não sabe onde colocar a metralha que a gente gera, e aí os pedreiros que fazem os serviços pegam os sacos de metralha escondidos e saem jogando nesses terrenos que estão desocupados, baldios no meio da cidade, porque é isso que acontece. Então, por favor, não façam mais isso, nem deixem mais seus pais fazerem isso, tá? Por favor, avisem a eles que eles podem pegar a metralha e levar lá nessa ecoestação, tá? Por quê? Porque a gente tem agora uma central de tratamentos de resíduos aqui em Caruaru, que ele, inclusive, reutiliza, retransforma essa metralha, tá, gente? Tenafly, pode passar. Tá aí, gente. Essa é a Central de Tratamentos de Resíduos de Caruaru. É um empreendimento privado, tá? Ela assinou um contrato de concessão com o município de Caruaru para pegar os resíduos de Caruaru. E eles têm um aterro sanitário aí. Eu visitei esse aterro sanitário recentemente. Esse aterro sanitário é um aterro de classe 1 e 2, salvo engano. Ele recebe os resíduos, os nossos resíduos domiciliares e também alguns tipos de resíduos mais perigosos, como as lâmpadas fluorescentes, que a gente às vezes não sabe onde descartar e sempre descartávamos no lixo comum, tá? Por favor, não façam isso, porque as lâmpadas fluorescentes dentro tem mercúrio em pó, tá? E é uma coisa que é extremamente contaminante e perigoso para o meio ambiente e para as pessoas. E aí, nessa central de tratamento de resíduos, eu fiquei muito feliz, porque eles têm um espaço onde eles colocam as lâmpadas fluorescentes e tem um aparelho onde eles colocam dentro as lâmpadas e fecham, e esse aparelho, ele quebra a lâmpada fluorescente e transforma o mercúrio em pó
de volta para o seu estado líquido e vende isso e gera um ativo de valor, né? E eles também têm nesse CTR, eu não sei se é 1 ou 2, mas eles têm um espaço onde eles pegam os resíduos, que é as latas de tinta, porque tem muitos contaminantes ali, e eles têm um local adequado para fazer o descarte daquilo, tá, gente? Então, se vocês também tiverem isso, latas de tinta, lâmpadas fluorescentes, por favor, levem para o Ecoponto de Caruaru para eles pegarem e darem um direcionamento adequado. Nesse CTR, eles têm também um local onde eles fazem a compostagem das podas das árvores. E aí, para lá, e eles fazem essa compostagem, e eles recebem, acho que é abatimento no ICMS do município, tá? E além disso, eles têm essa parte que recebe as metralhas. E eles trabalham essa metralha e ela volta a ser um ativo que pode ser utilizado na construção novamente. Então, o município de Caruaru, quando fez esse contrato de concessão de serviço com essa empresa, ele pode, por exemplo, ele pode não, ele está pegando vários materiais para colocar no paisagismo da cidade, nas praças, de material de construção, ele está pegando lá. Vê que bacana. Coisa que a gente antes descartava nos nossos lixões, né, a céu aberto. Hoje seguem para o aterro, são separados lá essa parte de metralha. Não pode ir junto do lixo domiciliar, tá? Quem quiser levar a metralha, leva a metralha separada para a ecoestação. E lá eles transformam isso e voltam a utilizar na construção civil. É muito bacana. E aí, gente, lá... Pode falar, Tena, quer falar alguma coisa? Não, é engraçado que a gente não conhece a cidade, né? Eu tô aqui, Diga aí. eu tava falando, tô rindo, tô até falando aqui com as pessoas que estão do lado. Interessante. Massa, massa. Tá fazendo um passeio turístico de consciência de consumo, muito massa. E assim, eu indico a vocês da universidade que levem seus alunos para conhecer, certo? A central de tratamento. Eles têm um serviço que eles recebem, os estudantes recebem grupos e eles mostram como é um centro de tratamento, eles mostram que tem uma lagoa para o chorume, eles mostram o que eles fazem com chorume, eles mostram... E agora, pode passar aí o slide. E eu estou ainda mais encantada, porque agora a gente tem uma central de biogás lá, e ela já está funcionando. E esse biogás ele já está sendo passado para a rede da CELP, gente. Então, meu coração está assim, fantasticamente, está todo animado. A gente foi lá, visitou essa central de biogás, eles já estão produzindo desde agosto o biogás, e esse aparelho aí, essa central, ela é controlada remotamente. Eu não lembro agora se é pela Itália, se é pela França, já não me lembro bem, gente. E aí eles mostram o sistema no computador, como é que fica o biogás, por onde ele passa, por onde ele vem dos canais dos aterros, porque no aterro você vai colocando uma camada de resíduos, aí cobre com terra, com as coisas adequadas, mas aquele resíduo ele vai gerar um gás, né? Que no meio ambiente ele é bem prejudicial. E aí eles encanam esse gás, fazem esses encanamentos e vai para essa central. Quando não existia, por exemplo, essa central de biogás aqui em Caruaru, o gás ele precisava ser queimado. Então, quando você chega lá nela, tem a parte de queima e tem a parte desse biogás aí, né? Desse aparelho aí, dessa central. E quando a gente foi, a central ela estava em manutenção e estava fazendo a queima do biogás. E é muito quente, é muito calor, assim, não é muito, mas ele muda o microclima dali, daquela região, por conta dessa queima. E é muito interessante. E a gente não observa nem sente cheiro de lixo, que geralmente a gente sente nos aterros, por exemplo. Nem parece que ali embaixo tem muitos resíduos, né? Mas a gente sente um cheiro um pouco diferente, que já é o cheiro do biogás mesmo, tá? Pode passar, Tena.
Greenwashing. Eu não vou falar disso agora, não. Eu vou conversar um pouquinho, porque para a gente entender o greenwashing, a gente tem que primeiro entender um pouco do capitalismo, tá? Eu sei que vocês já são craques em capitalismo, porque todo mundo aqui consome, é capitalista, vivemos no sistema capitalista, mas a gente precisa fazer alguns levantamentos aqui para a gente poder entender melhor o greenwashing. A gente tem algumas definições para o capitalismo, eu não vou tratar aqui delas, mas a gente precisa entender que o capitalismo ele tem algumas coisas como a necessidade do crescimento constante, né, que aí faz com que a gente comece a explorar recursos naturais como se eles não tivessem fim, como se eles fossem infinitos. E aí, acho que a gente chama das lógicas, né, do capitalismo. Essa lógica do capitalismo vem a necessidade também de criar novos mercados. O capitalismo o tempo todo está procurando novos mercados. Inclusive, eu aqui falei para vocês de novas oportunidades de mercado, né? Desses nichos. É uma questão capitalista. Vocês têm que aproveitar o que é que está gerando, o que é que está chegando aí de oportunidades e gerar novas oportunidades de mercado. Então, são características do sistema capitalista. A gente vai gerando esses novos mercados, vai tendo a necessidade de crescer sempre com os mercados que já existiam, e aí a gente gera alguns problemas, né? Por exemplo, nossos recursos são finitos, eles acabam, eles terminam. E como é que a gente vai alimentar um sistema que sempre quer tirar mais e mais e mais recursos? Eu não estou dizendo que eu sou contra o capitalismo, não, muito pelo contrário. Mas eu acho que a gente pode desenvolver um capitalismo um pouco diferente, um capitalismo mais consciente. Da mesma forma que a gente tem a possibilidade de exercer um consumo consciente, eu acho que a gente também tem a possibilidade de exercer um capitalismo mais consciente, né? Porque se a gente exerce um capitalismo um pouco mais consciente, eu não estou dizendo que a gente, como consumidor, a gente vai conseguir fazer isso, não, tá, gente? Mas a gente pensar disso de forma sistêmica, a gente pensa, por exemplo, na propaganda, na publicidade. Quando ela junta o poder da publicidade e da propaganda com um capitalismo que não é consciente, dá merda, né? Por que dá merda? Desculpa aí a palavra, gente. Porque ele vai estar sempre, a propaganda, a publicidade, vai estar sempre influenciando que a gente continue com essas mesmas características do sistema, sempre consumindo mais, sempre procurando mais mercado, sempre procurando aumentar, quando os nossos recursos não dão conta disso, né? São finitos. Por exemplo, no caso da moda, eu acho que é quando a gente consegue observar bem essa prática da propaganda com o capitalismo. Por quê? Vocês já ouviram falar da obsolescência, a programada não, é da tecnologia, a obsolescência percebida. Alguém já ouviu falar do que é isso? Não, eu nunca ouvi, não, Maíra. Pronto. Interessante. Eu conheço a outra, a programada, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. A gente tem as duas. A obsolescência percebida é quando um produto sai de moda em uma estação. A gente produz um produto para essa estação, é mais na moda, né? Produz essa camisa para essa estação, é verão. E aí termina o verão e começa o outono, aí ele já sai da moda e já vai entrar um novo produto para atender essa moda, essa nova moda. Então, isso é obsolescência percebida. A gente vê isso acontecendo a cada estação. E assim, volta para o mesmo verão e a moda já não vai ser mais essa camisa. Porque se fosse essa camisa, eu não precisaria comprar outra camisa, porque eu já teria ela. Então, vai ser uma nova moda para o verão, para eu não querer mais usar essa camisa, e sim querer usar a nova camisa que eles vão gerar. Então, essa é a obsolescência percebida. É muito comum no ramo da moda. E a obsolescência programada, ela é mais comum no ramo da tecnologia, né? Que é essa que a gente tem um produto, ele é produzido e tem um tempo de vida útil muito curto. E em seguida já é produzido um novo produto mais avançado, melhorado, e a publicidade e a propaganda faz, você tem que
ter esse produto, porque ele é melhor que o produto tal que você acabou de comprar. A gente vê isso acontecendo o tempo todo com celulares, com notebooks, com esses produtos geralmente tecnológicos. A gente compra acho que 1 mês, 2 meses depois já sai um mais avançado, porque tem tudo que aquele tem, mais isso. A tecnologia, hoje, eu sei que ela é muito rápida, é muito veloz, o crescimento dela, a expansão é muito veloz. Mas você vê que existem produtos que eles nascem para ter um tempo de vida curto, determinado. Teve um fato engraçado. Eu tinha uma sanduicheira que ela tinha, no mínimo, uns 12 anos de vida. E aí minha sanduicheira queimou e eu fiquei muito triste e fui pedir lá no grupo, gente, vocês sabem, foi no meio da pandemia, estava tudo fechado e eu queria uma sanduicheira porque meus meninos comem muito sanduíche. E eu, gente, vocês sabem onde eu consigo comprar uma sanduicheira sem ser pela internet, porque eu preciso dela rápida? A minha durou 12 anos, eu quero uma que dure mais ou menos a mesma coisa. Aí acharam graça, disseram, 12 anos, como é que uma sanduicheira dura 12 anos? Eu disse, era para durar mais. Mas a gente tem essa questão da obsolescência programada, onde parece que os produtos que a gente compra hoje, a gente até brinca, né? Parece que é descartável. Parece que os produtos que a gente comprou há 10, 15 anos atrás, eles tinham uma durabilidade muito maior do que esses produtos de hoje. E, de fato, eles tinham. Né? A matéria-prima era melhor. E aí quando a gente junta o capitalismo com a propaganda e a publicidade de forma negativa, vai dar essas coisas, tá? E por fim, outra necessidade. Oi. Não quero lhe atrapalhar, não, que tá massa, assim, a linha de raciocínio. É porque os alunos vão ter aula daqui a pouco, sabe? Misericórdia, não me diga um Eles negócio têm aula às dele. 7 horas, a gente geralmente acaba 18h40, 45, para que eles possam. Me deram 2 horas, eu ia aproveitar as 2 horas. Mas Então, tá gente. muito bom, parabéns aí pela abordagem. E assim, eu fiquei triste que eu não conheço nada disso, mas vou provocar muitos professores aqui no Unifavip para a gente fazer essa visita técnica e conhecer esse lado da cidade, né? E a gente desconhece, poderia estar ajudando muito mais, sabe? Ter mais impacto positivo. Exato. E aí eu vou para o greenwashing. Que danada é greenwashing? Aí o greenwashing é quando as empresas elas se vestem de uma roupinha de sustentável quando elas não são sustentáveis, né? Na realidade, elas pegam algum produto ou alguma pequena ação que elas fizeram que era legal, por exemplo, ela tem um produto que é cheio de produto químico, mas de repente ela tira a caixinha dele, a embalagem, tira de plástico e bota de papel. Aí pega e simplesmente diz: nós somos uma empresa sustentável, nossas embalagens são feitas de material reciclável, de árvores de reflorestamento. E aí eles focam toda a propaganda da empresa deles em cima desse fato, como se eles tivessem resolvido todo o problema dos produtos, e escondem, né? Então a gente diz que é um greenwashing, que é uma lavagem verde ou pintar de verde. Eles dão essa roupagem nova, diferente, de sustentável, quando na realidade eles não são sustentáveis. Tem um exemplo legal que eu gosto de falar do greenwashing, essas marcas veganas que estão aparecendo aí no Brasil e no mundo todo, né? Que eles usam o discurso de veganismo, que eles não têm mais matéria-prima de origem animal, mas eles escondem que eles estão tudo de origem de petróleo, né? E aí eles escondem isso dos consumidores e nós acabamos engolindo isso e a gente, não, vou comprar daquela empresa porque ela é mais sustentável, mas ela não é mais sustentável. Ela está enganando a gente. Então, a gente tem que procurar sempre esse tipo de informação para a gente não cair nessas ciladas do capitalismo. E aí, passa o próximo slide. Isso, eu adoro essa empresa. Tá aí uma empresa que não é greenwashing, tá, gente? Ela é uma empresa ativista mesmo. E a Ben & Jerry's, ela foi criada dizem que eles eram hips,
e decidiu criar essa empresa, e a empresa começou a se envolver com um monte de pautas positivas, defesa dos LGBTQI+, defesa do movimento negro, apoiar o casamento gay, que mais, gente? Eles têm um ativismo também contra... Tem um monte de coisa legal. E não bastasse tudo isso, eles ainda doam uma porcentagem dos lucros anuais recebidos pela empresa, eles doam para causas sociais. E eu botei um comercial, eu não sei se vai dar tempo, como são 2 minutos, eu acho, deixa eu ver aqui, são 2 minutos e 55 segundos. Será que vale a pena passar, Atena? Você que diz. Se você quiser também compartilhar aqui no chat, para eles pesquisarem, deixar perguntar alguma coisa, se eles têm pergunta. Então, Já são 18h40. Isso, eu vou compartilhar. Meu Deus, que tristeza. Eu pensando que era muito tempo. Não esqueça de botar o seu Instagram aqui, redes sociais. Certo, Massa, certo. fica aqui pra gente. E no e-mail que eu mando, depois do evento, eu posso botar para eles também para reforçar. Certo, perfeito. Então, eu botei a Ben Jerry's, que é um modelo de empresa, ela é uma empresa B, e detalhe, gente, ela foi comprada pela Unilever, né, que é uma gigante. E por que danada a Unilever decidiu comprar a Ben Jerry's? Porque esse é o caminho, né? Ela está observando que não existe outro caminho além de um consumo consciente. Então, ela já queria pegar uma empresa que tivesse essas práticas bem constituídas e aproveitar os conhecimentos e também a publicidade positiva dessa marca para agregar valor à sua marca, que ele já tem, né? A Unilever já tem vários produtos. E, gente, eu fico querendo passar um monte de coisas para vocês, mas talvez o tempo não seja o suficiente. Passa aí o próximo slide, por favor. Foi triste isso. Sim, Gandhi. Por que Gandhi, gente? Muita gente vai dizer, ai, que clichê. Lá vem ela com a frase de Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas é isso mesmo, pessoal. Seja o exemplo, seja a mudança que você quer ver no mundo. Muita gente vai dizer, poxa, eu faço isso, mas meu vizinho não faz. Então, eu faço isso, mas a minha família não faz. De que isso adianta? Então, pensa assim, se em 1962 a gente o mundo tinha 2 bilhões de pessoas, e quase o quê? Quase 100 anos depois, hoje 100 anos, menos de 100 anos depois, nós já somos 8 bilhões de pessoas no planeta, e logo, logo, rapidinho, a gente vai ser 10 bilhões. Então, imagina a quantidade de consumo e de resíduos gerados por essa tuia de gente, é muita gente. Então, a gente precisa, sim, fazer essas pequenas coisas. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. A gente pequenas pessoas fazendo pequenas coisas em vários lugares do mundo mudam o mundo. Então, a gente precisa sim fazer isso aí. E às vezes a gente fala, não, mas eu faço outras coisas, eu vou para passeata contra a violência, por exemplo. Eu estou lá lutando contra a violência. Mas de que adianta você ir para uma passeata ou então ficar nas redes sociais dizendo que é contra a violência se você pratica violência todo dia? Não, Maíra, eu não pratico violência todo dia. Prática sim. Você pode não praticar uma violência física ou uma violência psicológica, mas o desperdício, minha gente, é uma violência muito grande. É uma violência muito grande com o planeta, é uma violência muito grande com as pessoas que estão passando por necessidade nesse mundo. Como é que você desperdiça? Então, Gandhi também dizia que o desperdício era uma violência. Então, vamos fazer essas micro-revoluções, eu gosto muito dessa palavra. Vamos fazer essas micro-revoluções, nós pequenos podemos fazer micro-revoluções. Por quê? Passa para o próximo slide para você ver uma micro-revolução. Isso é uma micro-revolução. Esse é o armário comunitário de Caruaru, gente. Foi uma micro-revolução minha. Eu sempre preciso pensar em fazer coisas diferentes. Eu gosto de fazer. Às vezes você sente necessidade de concretizar algumas atitudes
né? Não adianta eu estar aqui só conversando com vocês, olha, consumo consciente é legal, consumo consciente é isso, e a gente não fazer nada. Então, essa é a minha micro-revolução. Eu peguei um resto de madeira que eu tinha de alguns móveis, pedi para construir um armário, pedi à prefeitura de Caruaru para como é que eu fazia para ter acesso, conversar com eles. Ninguém me respondeu, então também o que é que foi que eu fiz? Eu peguei o armário, levei para a praça, que fica em frente a uma faculdade por aqui, Caruaru, e coloquei esse armário lá. E a ideia do armário é qualquer pessoa, independente da sua condição socioeconômica, ela pode ir lá nesse armário e pode deixar o que ela quiser, o que ela não usa mais, o que ela não tem mais interesse. E, de repente, se ela chegar lá e tiver alguma coisa que foi compartilhada, ela pode pegar para ela, se ela tiver interesse, tá? A ideia dele, a ideia do armário comunitário é criar, é um movimento para criar esses pequenos espaços de compartilhamento. Não é doação, tá, gente? Não é assistencialismo. É compartilhar. É diferente você compartilhar. Aí tem gente que diz, não, mas eu não quero pegar nada, porque isso é para quem mais precisa. Isso é para quem mais precisa, e isso é para qualquer pessoa que esteja precisando, assim, de forma mais forte ou não. Por quê? Porque isso daqui é para a gente trabalhar o consumo. Se eu chegar lá, tiver um livro que eu quero comprar, por que eu não vou pegar se alguém compartilhou? Por que eu vou numa livraria comprar um livro novo que foi tirado matéria-prima da natureza para produzir esse livro novo, se esse livro já existia, se já estava disponível? Então, a ideia é essa, é acabar com essas coisas de vergonhar, não posso pegar isso porque foi de outra pessoa, não, porque vão dizer que eu não devia ter feito isso porque eu tenho condição social para comprar, condição econômica para comprar. Não, minha gente, a gente tem que quebrar esses paradigmas e aprender a compartilhar, porque isso daí vai evitar que a gente tire mais matéria-prima da natureza e também que a gente deposite, descarte indevidamente matérias-primas que ainda têm, produtos que ainda têm o uso, têm vida útil. E, gente, tanta gente hoje que está precisando, nós estamos passando por um momento econômico no país muito grave, né? Então, nada mais justo do que a gente fazer isso, compartilhar o que a gente não usa mais. Ele está bonitinho aí nas fotos, mas lá na praça já arrancaram lá um negócio dele, já não tem mais esse plásticozinho, mas ele está funcionando, tá? A gente ainda está precisando educar um pouco a população com relação ao seu uso, porque tem gente que chega, pega tudo, não pensa no próximo, às vezes não precisa, mas leva. Então, é todo um processo isso. Não é fácil, não é rápido, mas eu sou insistente e eu sou teimosa. Pode botar o próximo slide. Tá, está chegando bem no final, viu, Mayra? Pronto, já está também chegando no final aqui. Então, gente, esse é o lema, né? Deixa aqui o que você não usa mais, seja consciente, leve apenas o que você precisar. Esse é o Instagram do Armário Comunitário. Eu não movimento muito, porque eu não tenho muito tempo. Meu tempo, ele é meio diferente do tempo das pessoas, mas vale a pena quem puder seguir a gente, muito legal. Quem quiser vir com alguns projetos e se juntar nesse movimento de um bocado de doido, pode vir também. A gente está aqui para unir forças para o bem comum. E aí, gente, tem mais um slide? Isso. É isso, gente. É assim, o consumo consciente é uma forma da gente se engajar, sabe, politicamente, porque a gente começa a questionar o sistema por dentro, né? A questão da consciência, são as nossas micro-revoluções. E aí a gente se questiona por que eu preciso realmente daquilo, né? Por que a gente precisa realmente daquilo? E a consciência, ela tira um pouco do prazer do consumo, porque tem muita gente que tem prazer em ir no shopping, comprar roupa e comprar isso. Eu tinha esse prazer, tá? Eu tenho o prazer de ir numa loja e dizer, eita, que legal, vou provar isso, vou provar isso. Hoje eu não tenho mais esse prazer. Eu transformei esse prazer em outras coisas que, de fato, merecem ser prazerosas. E não sou, tá, a pessoa mais sustentável do mundo, tenho muitas falhas, tento fazer algumas coisas, e para cada pessoa o consumo sustentável ele funciona de um jeito diferente, não existe uma receita específica para todo mundo, ó, essa é a receita do bolo, segue isso aqui que tu vai conseguir viver uma vida sustentável. Não é assim, porque a gente vive
por exemplo, em alguma cidade que de repente não tem a coleta seletiva, então você não vai poder seguir a mesma regra que eu sigo aqui, que tem coleta seletiva. Então, não é uma receita de bolo, você tem que procurar adequar o seu consumo, os seus atos, a sua realidade e fazer o melhor possível. Então, gente, acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês hoje façam o melhor possível, né? Comece pelo que é possível para você hoje. Se hoje é possível somente para você fechar a torneira na hora de escovar os dentes, então, pelo amor de Deus, feche, né? Se hoje é possível para você ir tomar um banho e na hora que vai passar o shampoo no cabelo, fechar a torneira, então faça, porque isso é possível para você hoje. Faça, minha gente, faça o melhor. Sejamos melhores hoje do que ontem e sejamos melhores amanhã do que hoje. Eu acho que é essa. Eu agradeço demais. Passa outro slide, Tena. Tá aí os meus contatos, meu telefone, meu zap. Por favor, só mande zap. Não mande outra coisa, não. Tá? Não ligue, não. Mande zap. Mande zap. Esse é o meu Instagram. Esse é o Instagram do Armário. Sejam todos bem-vindos. Muito, muito obrigada. Desculpe, não vi perguntas de vocês. Não sei se tem perguntas. Fiquem à vontade. Olha, a gente que agradece muito, sabe? Foi um show. Pena como você falou, né? O tempo é curto, né? Para tanta informação. E, assim, quero agradecer aos participantes, porque nossa hora está bem no limite mesmo. E aí, como Maíra compartilhou, se quiserem mandar mensagem para a gente, pergunta, a gente vai, ó. Giovana está agradecendo aqui, foi maravilhoso. Boa noite. Ai, Vamos obrigada, junto. gente. A gente agradece muito, a gente aprendeu muito. Parabéns aí. E aí, tá vendo que você tinha muita coisa para falar? Disse, eu vou falar o quê, ó? Nem pouco. Ainda tinha carne vegetal, carne de laboratório. Ai, Jesus. Mas, enfim. Muito bom, parabéns, viu? Eu vou fechar a gravação aqui e desejar